Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui, nós estamos lendo a Bíblia, por isso leia a Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos caminhando aqui para o final da leitura de Lucas, então eu quero deixar um conselho aqui para que você realmente busque ler a palavra de Deus e principalmente ler esses textos. Se você conseguir ler eles juntos, em ordem ali, pega do 20, 1, 22, 23, 24. Você lê ali para você entender o contexto do que está acontecendo e ir caminhando para esse final, eu acho que ia ser muito legal, tá bom? Mas vamos lá dar continuidade, tá? Do capítulo anterior, agora Jesus, né, e toda a assembleia, se levantou e levou ele até Pilatos. E aí eles começaram a acusá-lo daquilo que eles já estavam o acusando, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio, o Cristo, um rei. Perdão. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar um milagre. Então Herodes ali ouviu a fofoca e queria ver ele mesmo, Jesus, tá? E ver Jesus fazendo um milagre, queria ver esse poder de Jesus, tá? Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe do sacerdote e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então o povo ficava ali trazendo as acusações. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-no com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhe: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: Acaba com ele e solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade, e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucificam, crucificam. É parte importante a gente dizer que, desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles, mas eles continuaram gritando. Pela terceira vez ele falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que lhe fosse crucificado, e a gritaria, prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aqueles que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Então Pilatos, pela pressão pública, decide fazer a vontade do povo e não aquilo que até ele mesmo acreditava ser o mais correto. Enquanto levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando ao campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-lo atrás de Jesus. Então, no finalzinho ali, quem carrega a cruz é Simão. Ele vai com a cruz atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele.
Jesus voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Jesus está ali, supostamente na visão do povo, na pior, né? Mas ele está dizendo, não é por mim que vocês têm que chorar, não, é por vocês e pelos filhos de vocês. Pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Em Apocalipse tem algumas referências a isso, tá? Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus foi crucificado e aí foi colocado 2 criminosos, um à direita e um à esquerda dele. Jesus disse, Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa deles, tirando a sorte. O povo ficou observando as autoridades os ridicularizavam. Salvo os outros diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Então eles falavam, olha, se você é o Filho de Deus o escolhido, por que você não se salva? Você está dizendo aí que salva os outros, mas você não consegue se salvar? Os soldados aproximaram-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição, algo escrito em cima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Cara, ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum, ou nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cara, ele reconheceu que Jesus Cristo era rei. E é muito interessante porque não houve ato de justiça. Aquele homem crucificado na cruz, à direita de Deus, não fez nada para ser salvo. Ele só reconheceu que ele merecia, que os atos deles mereciam condenação total, mas que Jesus não merecia condenação nenhuma e estava sendo morto na sentença que nós merecíamos. E que ele é o rei, aquele criminoso, crucificado, sendo sentenciado, reconheceu isso. E tem gente que até hoje não entendeu e não reconheceu. Então Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. Toda a terra até 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu dos santuários rasgou ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho. Só um detalhe, né? A natureza e tudo teve alteração naquele dia, né? Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ou seja, ele era parte do conselho ali, fazia parte da cúpula ali de alguma forma do governo, mas ele não concordou com o que havia sido feito. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa
e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então nós vemos aqui que Jesus foi sepultado, né? José vai lá, coloca Jesus no corpo, as mulheres vêm, elas vão preparar tudo para ungir Jesus, né? No seu sepultamento. E aqui nós temos um momento muito lindo, né? Onde ainda assim todos estão zombando, mas diante, né, da morte de Jesus há um reconhecimento ali da parte de muitos de que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador, né? E Ele morreu em nosso lugar, né? Então a gente precisa ter o olhar daquele pecador que está à direita do Senhor também sendo crucificado. Nós merecemos a condenação, nós merecemos a cruz, mas há um rei, há um Senhor que está pagando esse preço por nós e Ele é Deus. E que o nosso coração possa não apenas a contemplar isso, mas glorificar a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo se revele e fale ao seu coração através da palavra de Deus. Eu vejo você em Lucas 23.